Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, sou escritora, sou mentora de mulheres cristãs e estou falando de Maringá, no Paraná. E você, mulher, da onde você está acompanhando? Da onde você está me assistindo? Essa é a live do Salmo 135. Já chegamos no Salmo 135. Então abra aí a sua Bíblia para que você possa acompanhar essa leitura junto comigo. Mas eu não estarei sozinha nessa live. Eu tenho hoje uma convidada muito especial, uma mulher de Deus, né, que o Senhor me apresentou, e hoje ela vai trazer a reflexão do Salmo 135. Então eu quero pedir para você fazer 3 coisas nesta manhã. A primeira é que você compartilhe essa live com as suas amigas, com aquelas mulheres que caminham com você e que precisam de uma palavra de ânimo nessa segunda-feira. Seja um instrumento de Deus, abençoe alguém compartilhando essa live. Demonstre o seu carinho, o seu amor por alguém compartilhando essa live. Amém? A segunda coisa que eu quero pedir para você é que tem um coraçãozinho aqui embaixo. Então clica bastante nesse coraçãozinho. Curta bastante o vídeo dessa live, porque quanto mais curtidas, mais o Instagram entende que é relevante essa live e entrega mais essa live para mais seguidoras, para mais mulheres. E a terceira coisa, eu já falei aqui para vocês, é abra sua Bíblia no Salmo 135 para que você possa acompanhar a leitura junto comigo. Bom dia, Vanessa de Salvador, Bahia. Bom dia, Mara de São Paulo. Bom dia, Lorena, Graça e Paz. A Lu de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Tereza de Natal. Sejam todas muito bem-vindas. A Emanuela de Campina Grande, Pernambuco. Seja muito, muito bem-vinda. Quero dar as boas-vindas a todas as mulheres que estão me acompanhando agora ao vivo, para vocês que estão entrando ao vivo e também para as mulheres que depois vão assistir a live gravada lá no YouTube, porque eu sei que tem muitas mulheres que me acompanham lá no YouTube, não conseguem estar ao vivo aqui, mas que estão sempre assistindo e acompanhando as lives lá pelo YouTube, as lives gravadas no YouTube. Um beijo para todas vocês, tá? Muito obrigada a todas vocês que já estão inscritas no YouTube e que me acompanhem por lá. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, Thelma. A Thelma também já esteve aqui conosco numa live, foi uma bênção. A Maria é de Aparecida do Piauí, cidade de Colônia do Piauí. Seja muito bem-vinda, Maria Aparecida. Muito bom ter você aqui. Lúcia de Arapiraca, Alagoas. Eu vou aqui agora chamar a minha convidada, tá bom? Deixa eu ver aqui. Cadê a Paula? Achei. Ceicinha Soares, de Santa Rosa, Piauí. Uau, mulheres do Brasil inteiro aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Muito obrigada por estarem comigo nessa manhã. Tem tantas lives por aí e você escolheu passar a sua manhã comigo. Então, minha gratidão a você. Amém? Oi, Paula, você tá aí? Tá carregando, gente. Vamos esperar um minutinho. Quem já tá com a Bíblia aberta? Bom dia, Aline, tudo bem? Quem já tá com a Bíblia aberta aí? Fala pra mim. Vou chamar de novo a Paula, gente. Quem já está com a Bíblia aberta? A Esther de São Paulo, seja bem-vinda. Bom dia, Esther. Quem já abriu a sua Bíblia, está esperando a nossa leitura de hoje, do Salmo 135. Enquanto a Paula não volta, ela não consegue entrar, enquanto a minha convidada não volta, eu quero falar para vocês que falta apenas 6 dias para a nossa imersão Esther, para a segunda turma dessa imersão.
A primeira turma foi uma benção, foi maravilhoso esse estudo que eu fiz com essas mulheres. Mais de 40 mulheres inscritas nessa imersão. E agora nós vamos fazer a segunda edição, que vai começar na próxima semana, de segunda a sexta, do dia 31 ao dia 4 de agosto. Nós vamos estudar juntas o livro de Esther, estudando 2 capítulos por dia, sempre às 19 horas, tá bom? Você vai aprender com essa história maravilhosa, lições que, se você colocar na sua vida em prática, vão transformar a sua realidade, tá bom? Então, não perca a oportunidade de estar comigo nesse estudo, tá? Clica lá no link da bio e faça a sua inscrição. Quem participou da primeira turma não se arrependeu, de forma alguma, né? Aproveitou e recebeu muito ensinamento, aprendeu bastante estudando esse livro comigo. Então, agora é a sua oportunidade, é a sua hora de participar, tá bom? Muitas mulheres perderam a primeira turma porque não se atentaram para os dias da inscrição. Então, as inscrições vão até sexta-feira, mulher, tá bom? Então, fique atenta para você também não perder essa segunda turma, que é a segunda e a última turma do ano, tá bom? Última turma que eu vou fazer essa imersão, que eu vou fazer esse estudo bíblico de Esther. Bom dia, Adriana. Adriana de São Bernardo do Campo, São Paulo, seja bem-vinda. Luana de Fortaleza, Ceará, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cirlei. Glaubênia, Bena Morada Nova, Ceará. Seja muito bem-vinda também. Gente, recebi uma mensagem da Paula que teve uma queda de energia lá, mas ela já tá voltando. Daqui a pouquinho ela entra aqui. Vou convidar ela novamente, então. Vai dar certo, em nome de Jesus. Oi, Paula. Oi, bom Oi! dia. Bom dia, Paula. Que bom, Deus Tudo quer. bem? Tudo bem, e você? Muito bem, graças a Glória. Deus. Que prazer participar com você nessa live hoje. Ai, prazer é meu de poder receber você. Gente, se vocês gostam do meu jeito de falar, né? Se vocês falam que é calmo, que é meigo, vocês vão amar a Paula também, porque é desse jeito também. É uma pessoa super gostosa da gente ouvir e que traz reflexões muito profundas ao nosso coração. Amém. Paula, quero que você se apresente para as mulheres aqui. Amém. Bom dia, meninas. É um prazer participar com vocês dessa live hoje. E meu nome é Paula, eu sou esposa do Nestor, mãe da Natália e do Otávio. Sou mentora de mulheres cristãs e para mim é uma honra participar aqui com vocês desse momento, falar de Salmos. É maravilhoso sempre falar da palavra, né, Lidy? É Sim. muito bom. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Então, hoje nós vamos aproveitar um pouquinho, beber da água, né? Dessa fonte que jorra aí sem cessar. Amém. É sempre uma fonte que traz refrigério, que traz renovo, né? Que traz Verdade. libertação, principalmente, né? Muitas vezes a nossa mente é tomada por pensamentos negativos, pensamentos de derrota, né? Pensamentos que nos levam para longe daquilo que nós realmente somos. E quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra, todas essas mentiras são destruídas da nossa mente, né? E nós realmente vivemos de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Gente, eu conheci a Amém. Paula na escola de mentoras. Ela foi uma das minhas colegas de estágio supervisionado, uma das minhas parceiras lá. Nós É mentoríamos uma verdade, turma, Lidy. né, de mulheres, aplicamos o método da escola de mentoras, identidade plena, e foi uma bênção, né? Tivemos muitos testemunhos. Foi assim que nós nos conectamos. E aí, quando terminou a mentoria lá, né, o nosso estágio, eu disse, eu preciso trazer a Paula, eu preciso trazer a Thelma para as mulheres que me seguem, conhecerem elas também, porque são mulheres que têm feito a diferença, que o Senhor tem levantado para levar cura, né, para levar restauração para outras mulheres também.
Então, Amém. vamos então, Paula, ler Vamos. o nosso salmo? Tá, quem aí já está com a Amém. sua Bíblia aberta na nossa leitura de hoje, que é o Salmo 135, tá bom? A minha Bíblia, a NAA, uma nova Almeida atualizada, tá bom? Então pode ser que a leitura aí, mulher de Deus, esteja um pouquinho diferente para você, tá? Na minha Bíblia, o Salmo 135 tem o título Louvores a Deus. Então vamos lá? Vamos ler então. Salmo 135, Louvores a Deus. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-nos, vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi Ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Que salmo lindo, né? O Salmo 135, maravilhoso. Maravilhoso, lindo esses salmos. Paula, o que você traz para nós dessa reflexão de Salmo 135? Então, Lid, esses salmos, o interessante dele é que ele inicia com aleluia e ele termina com aleluia, né? É verdade. E isso me chamou a atenção, né? Ele traz também para nós uma reflexão, assim, como um refrigério, né? Porque ele nos chama a atenção para que nós louvemos ao Senhor pelas maravilhas que ele faz, né? Então, nesse mundo raso que nós vivemos, de superficialidades, de coisas também tão rápidas, né? Excesso de informações e tantas coisas que nós vemos, nós não paramos para contemplar a obra do Senhor. E esses salmos, ele faz um convite para que nós observemos, né? Ali no verso de 6 em diante, diz que tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então, fala assim também, fez subir as nuvens dos confins da terra, fez os relâmpagos para a chuva, fez sair o vento dos seus reservatórios. E isso mostra o quê? O dono de todas as coisas. O dono que fez todas as coisas, a natureza, tudo que está no céu, tudo que está na terra, né? Eu gosto muito da versão A Mensagem, Linde, que fala que chama ele de eterno. Então, o eterno fez todas essas coisas, né? Então, muitas vezes nós não paramos para observar os sons dos pássaros, observar o mar, observar a natureza, né?
Gente, são coisas tão lindas, né, que o Senhor fez, tantas cores, tantas formas, o céu estrelado, as nuvens, são assim coisas perfeitas que só poderiam ter vindo dele. Então, esses salmos, ele vem nos chamar a atenção para que nós olhemos a obra criativa de Deus. Muitas vezes nós olhamos muito para essas questões, né? Às vezes estamos com problema, ou estamos com alguma dificuldade, e nós focamos naquilo, né? E esses salmos, ele é um convite para que a gente olhe para o eterno, para aquilo que ele fez. Então, olhando para o eterno, que fez todas as coisas, será que ele também não poderia fazer algo por nós? Para a nossa situação, para a nossa dificuldade? Eu costumo dizer muito e declarar aquela palavra em Lucas 1,37, Lid, que diz que nada é impossível para o Senhor. Marcos 4,39 vai dizer, até anotei aqui para mim não esquecer. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, olha de quem a gente está falando. Nós estamos falando de um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode mandar o mar se acalmar. Um Deus que pode paralisar a terra. É o que a palavra de Deus nos diz, né? Que nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor. Então, que Deus é esse? Que Deus é esse que é tão amoroso assim? Então, ele nos convida nessa manhã para que nós olhemos as coisas que ele faz como um todo e que para ele também nada é impossível. Pois se ele fez todas essas coisas, ele criou os céus, ele criou os mares, ele criou tantas coisas, para ele nada é impossível. Se até o mar obedece ele, né? Então, esse é o convite do Senhor para nós, né? A reflexão que fica, Lid, assim, na minha visão desses salmos, é que nós precisamos olhar mais para o Senhor. Nós precisamos olhar mais também para a criação do Senhor, para as pessoas que precisam dele, da luz do Senhor, né? Eu estava orando esta semana e o Senhor colocou muito forte no meu coração que muitas vezes nós estamos assim dentro das nossas igrejas, estamos dentro das nossas casas e nós muitas vezes nós não lembramos das pessoas que precisam da luz de Cristo. E isso muito me entristeceu, porque o Senhor falou para mim, né? Então quando o Senhor vem com uma palavra, não é para o outro. Muito provavelmente, né? Cada um vai pegar a sua porção, mas foi para mim. Então, o que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor me deu? A criação do Senhor não é apenas as coisas que nós podemos ver como a natureza, mas a criação do Senhor, principalmente é o ser humano. E o que nós estamos fazendo para transmitir a luz do Senhor para essas pessoas? Isaías 42, né, do verso 16, diz que muitas pessoas estavam cegas, andando, falando do povo de Israel, andando por caminhos tortuosos, estavam andando como cegos. Não é diferente, Lid, hoje. Nós vemos pessoas a passos largos, pessoas, nossos familiares, talvez amigos, pessoas que estão ao nosso redor. Nós vemos pessoas andando a passos largos por caminhos tortuosos, caminhos que vão destruir a vida dela, da sua família. E o que nós fazemos com isso? É muito bom a gente contemplar um Deus que tudo pode, mas também é muito bom fazer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, em obedecer e levar a palavra dele para outras pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas desfrutem
disso que nós estamos desfrutando, né? Esses salmos nos mostram não apenas aquilo que Deus fez, mas aquilo que Ele pode fazer na vida de outros. Deus pode trazer à luz aquele que está cego. Deus pode fazer andar por veredas planas aqueles que estão andando em caminhos tortuosos. Deus pode transformar a vida do homem e da mulher, né, que estão presos a situações, como você mesma citou, sobre pensamentos, né? Há pensamentos destrutivos, né? Estão no fundo do poço, muitas vezes doentes. Então, Deus é aquele que tudo pode. E a criação do Senhor perfeita, que é o ser humano, né? Nós precisamos contribuir para que o Senhor traga, para que essa luz do Senhor que nos atingiu, atinja essas pessoas, alcance essas pessoas. Então, eu creio que a reflexão desse salmo não é só para a questão palpável, né, que a gente pode ver de lindo, de formidável que Deus fez, porque Deus, ele é criativo, ele é intenso, intencional, mas principalmente para aqueles que precisam da luz do Senhor. Como é bom você ver, né, Lídia? Eu creio que você já deve ter tido essas experiências. Você ver uma pessoa que estava ali cego, né? Uhum. E de repente ele vê. E o Senhor transforma a vida dele. E ele dá frutos. E é a coisa mais maravilhosa que tem. É você ver uma alma, uma vida transformada pelo poder de Deus. Muito interessante isso que você falou, né, Paula? A gente ter esse olhar para o outro, né? De que ele é também uma criação de Deus. Foi muito interessante essa reflexão, porque realmente os dias passam tão rápido e a gente está tão envolvida nas nossas atividades, nossos compromissos, que a gente não para contemplar a obra de Deus. E a criação revela a glória de Deus. Então, né, aquilo que está presente ali todos os dias, mas que a gente não dá valor, a gente não se atenta para a criação, para a obra maravilhosa de Deus. É impossível você olhar para a criação e não ter uma revelação de quem Deus é, porque Ele está presente, toda a criação fala da existência, da glória e da majestade de Deus. Mas é como é importante também a gente ter esse olhar para a maior criação de Deus, para a criação mais importante, que é o ser humano. Olhar para o outro com esse entendimento. Ele é uma criação de Deus, né? E muitas vezes a gente não tem esse entendimento, a gente não tem esse olhar de misericórdia e a gente não olha para o outro com as lentes de Jesus. A gente Sim. olha para o outro com as lentes do julgamento, né? Com as lentes do preconceito, mas não com as lentes de Jesus. Olha, ele também carece da misericórdia e da graça do Senhor, como nós carecemos todos os dias, né? Que bom que as misericórdias se renovam toda manhã, né, Paula? Amém. Seriam de nós se as É misericórdias não verdade. se renovassem. E a gente se esquece disso, de olhar para o outro com esse olhar de misericórdia, de dizer, ele é uma criação. Qual que é a diferença entre nós, né, que estamos no caminho, que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e do outro que ainda não aceitou? A diferença é que nós, né, tivemos esse privilégio de sermos já alcançadas, né? E ainda Verdade. estamos nesse processo de transformação, nesse processo de sermos aperfeiçoados. E o outro ainda não. Então, que a gente possa olhar para o outro com esse olhar. Ele também é uma criação. O Senhor também, o mesmo preço que foi pago pela minha vida, foi pago pela vida dele, né? E o que falta realmente é uma palavra. O que falta realmente é eu ser essa luz, é eu refletir essa luz de Jesus, aquilo que eu vivo na vida do outro, né? Para que ele também seja atraído, para que ele também deseje buscar esse Deus, deseje viver essa vida que eu vivo também. Então, é esse amor, é esse olhar de misericórdia que nos falta muitas vezes, né? E a gente precisa realmente ter esse cuidado e vigiar o nosso coração. Será que o nosso olhar para o outro tem sido desse, de contemplar a obra de Deus,
de contemplar a criação de Deus? Ou tem sido um olhar de julgamento, um olhar às vezes de ódio, de raiva, né? E a gente vive um momento em que tudo é extremo, né? Tudo parece muito extremo e qualquer coisa que você fale já é julgado de uma forma, né, complicada. Então nós precisamos ter esse comportamento diferente, né? Porque nós não podemos ir, né, na direção do mundo, nós andamos na contramão do mundo e nós realmente precisamos fazer essa diferença, né? Então que a gente possa olhar para o outro realmente com esse olhar de que ele é uma criação de Deus, né? E o Senhor também pagou um preço pela vida dele e que, né, depende de mim realmente, né, me colocar à disposição para ser um instrumento do Senhor, né, para salvar, para curar, para restaurar vidas. Outra coisa muito interessante que eu vi nesse salmo, Paula, foi ali a partir do versículo 15, que fala sobre os ídolos das nações, né? Sim. Ele fala, os ídolos das nações são de prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. E trazendo para a nossa realidade, Paula, eu vejo que o mundo ele tem levantado muitos ídolos para as nações, não é verdade? Existem muitos ídolos nas nações, ídolos que, como diz aqui, não há alento de vida em sua boca. Não há refrigério, não há cura, não há restauração, né? Há apenas a alienação. Né? E tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Né? Então, quando você adora um ídolo, né? E no mundo tem muitos ídolos, né? O ídolo do consumismo, o ídolo, né, da fama, do status e de tudo que o mundo prega, né? De tudo aquilo que o mundo entrega como sendo uma verdade que às vezes acaba nos enganando e aí as pessoas acabam se tornando semelhantes a esses ídolos né, que são inúteis, né? Que não salvam, que não restauram e que não ajudam ninguém. Então nós precisamos estar atentos a isso, a esses ídolos que têm sido levantados, para que a gente também, né, não seja que nem gado e vá seguindo, né, nessa direção. Uma mulher de Deus, eu costumo dizer que uma mulher de Deus, ela anda na contramão do mundo. Totalmente. Ela não faz o que o mundo faz. Ela não ouve o que o mundo diz. Ela não segue a cartilha do mundo. Ela anda na contramão do mundo. E a gente vê os grandes heróis da Bíblia, aquelas pessoas que a gente mais admira, são pessoas que andavam na contramão do mundo e que tomaram decisões, fizeram escolhas que não eram óbvias. Então, que a gente também possa ter esse olhar de cuidado, né? E de vigilância. Será que nós estamos criando ídolos nos nossos corações? Será que nós estamos, né, seguindo esse caminho do mundo ou estamos indo na contramão, né? A gente é todos os dias bombardeada, né, por informações. Essa última semana todo mundo só via cor-de-rosa nas redes sociais. Nossa, não é? Né? Todo mundo só via cor-de-rosa, só via, né, na verdade. E uma mesma música, e só se falava de um mesmo assunto, e parece que aquilo tomou conta da alma das pessoas, né? Ídolo, né, Lid? Né? E era um ídolo, era um ídolo das nações, né? Era um ídolo, como diz aqui, que foi obra de mãos humanas. Exatamente. Obra de mãos humanas, né? E que não tem alento de vida na boca desse ídolo e que as pessoas que seguem esse se tornam semelhantes a ele. Foi muito claro. Pelo contrário, né? Ali tem o que nós podemos ver com isso é que existe ali meio que uma influência, né? Totalmente, né? Parcial, né? Para que pessoas venham a entender da mesma forma exatamente isso que você está falando. Exatamente. Né? É um ídolo que tem conduzido as pessoas, muitas vezes, ao erro, né?
eu costumo dizer, Lid, o Senhor tem ministrado isso no meu coração, que nós estamos numa época em que nós precisamos muito do discernimento do Senhor. Ah, é verdade. Muito, muito mesmo. Porque existem coisas que são óbvias, como essa que nós estamos citando, mas também existem as coisas que são ali, ó, meio que embrulhadinhas de bom, embrulhadinhas de, né? Nossa, aqui tá perfeito, é de Deus. Não tem como ser que não seja de Deus. É de Deus. E na verdade não é. E na verdade não é. Então, nunca nós precisamos tanto de ter o discernimento do Espírito Santo como nós estamos vivendo agora. Para que nós possamos identificar. Essa é a palavra. Sim. Identificar aquilo que é do Senhor daquilo que não é. Porque muitas vezes não vai ser óbvio. Vai ser sutil, vai ser disfarçado, vai ser meio oculto, escondido. E aí, como que a gente fica, né? É verdade. Então, essa questão é muito séria. Nunca nós precisamos tanto do discernimento como nós precisamos agora, para nós podermos identificar onde nós estamos indo, onde nós estamos vindo, né? Esses salmos, essa parte que você citou, me lembra muito Salmo 115, né? Que fala justamente disso, né? Sobre a adoração a ídolos, né? Que tem boca, mas não falam. Exatamente aqui no 135 repete isso, né? Então, nós vemos que muitas vezes esses ídolos, eles são totalmente, se mostram, né? Totalmente, não tem nada oculto, tá ali. É uma questão de você querer ou não, né? Porque, mais uma vez, a gente volta na criação, na questão da humanidade, do ser humano. O ser humano que é cego, ele não vai identificar. Sim. Ele não tem discernimento ainda da palavra. Então, ele vai de vento em popa, seguindo esses caminhos, né? Mas aqueles que são conhecedores da palavra, que têm o Espírito Santo de Deus, esse não será enganado. Então, nós precisamos totalmente do discernimento do Espírito Santo de Deus, para nós separarmos aquilo que é bom e aquilo que não é. Para nós, para nossa casa, para nossas igrejas, para as nossas famílias. E é isso. Tá ficando tenso, Lídia, porque nós estamos chegando já, né? O Senhor está às portas. O Senhor está voltando e as coisas vão se intensificar. Sim. Então, a humanidade precisa de Cristo. Precisam de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Todos os dias. É verdade. Maranata. Precisamos dessa fonte todos os dias. E é interessante porque essa última semana eu meditei muito nisso, Paula, sobre essa questão do discernimento. E essa foi minha oração, sabe? Durante a semana. Senhor, eu preciso do discernimento. E é um discernimento sobrenatural, um discernimento do céu. Para saber o que é para mim, o que é do Senhor para mim, o que não é. O que é do Senhor para mim, ou o que é só uma distração. Exatamente. Né? Porque propostas vêm, e aí, como tomar uma decisão? Né? E essa semana eu meditei muito nisso, sabe? Sobre eu preciso muito dessa direção do céu, muito de ter esse discernimento para entender o que é para mim realmente, ou o que é apenas uma distração daquilo que o Senhor tem para minha vida, do propósito que Ele tem para minha vida. Né? Porque talvez esse seja o maior medo da minha vida, é não viver aquilo que Ele tem para mim. Não viver o propósito dele, me distrair com outras coisas. E são muitas distrações. A gente tem uma possibilidade enorme de distrações. E se nós não mantermos o alvo, se nós não tivermos o foco. Então, essa foi uma oração minha. Na semana passada, eu falei, Senhor, eu preciso do discernimento. Sabe? Uma questão assim, que estava realmente me trazendo angústia para o meu coração, me tirando a paz. Para Senhor, eu preciso de um discernimento para saber se isso é ou não do Senhor para nossa vida. E a gente precisa, acho que, pedir isso todos os dias, né, Paula? Todos os dias.
nós precisamos pedir essa direção, esse discernimento, né, do Senhor, algo que não vem de nós mesmas, mas que vem É, do céu mesmo para as nossas vidas, para que a gente não seja enganada, não seja levado, como Paulo diz, a todo vento de doutrina, né? Mas que a gente exato. realmente se mantenha no foco daquilo que o Senhor tem para nós. Paula, o que você diria? Como ter esse discernimento? Como buscar isso em Deus? Lídia, eu costumo pedir para o Senhor, isso também que você está falando, né? Tem sido a minha oração diária. E eu pergunto sempre para o Senhor, né? Senhor, o que o Senhor quer? É este caminho que o Senhor tem para mim? Não é este caminho? A gente vive aí pedindo para o Senhor discernimento, porque se não for assim, a gente não vive, Lídia. A gente vai andar por outros caminhos. Mas eu costumo dizer que a palavra, ela é o nosso crivo. Se você não buscar na palavra, você não vai encontrar discernimento. Os ouvidos sensíveis, eu oro sempre por isso. Senhor, me dê ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Porque o Senhor, ele fala, Lídia. Muitas vezes nós estamos nessa questão de distrações e nós não apuramos o ouvido. Isso é verdade. Se você apurar o ouvido, sabe? Fazer como o Senhor faz conosco lá no Salmo 116, se eu não estou enganada, diz que ele inclina os ouvidos para nos ouvir. E nós precisamos também inclinar nossos ouvidos para ouvir do Senhor. Porque ele fala de forma sutil, suave, tranquila, ele fala. Então, o crivo é a palavra sempre vai nos direcionar. O que a palavra diz sobre essa situação que eu estou vivendo? Sobre essa oferta que eu estou tendo, né? O que a palavra de Deus diz, né? E é no secreto, Lídia, costumo falar. É no secreto, é ali você e o Senhor, na intimidade plena com o Espírito Santo de Deus, que ele vai te dizer. A palavra do Senhor diz que ele não nos deixa confundidos. Olha que interessante. Olha, A resposta vai vir e você não terá dúvidas. Mas para isso, você tem que ter um particular com o Senhor. Estar com a palavra. Buscar ouvir do Senhor aquilo que ele está falando. E um detalhe muito importante, Lídia. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus em meio ao barulho. é verdade. Muitas coisas. Hum. Muitas informações, muito falatório, muito tudo. E isso abafa os nossos ouvidos de ouvir aquilo que o Senhor está falando. O Senhor fala com a gente da forma que Ele quiser. Mas uma maneira que, para mim, é muito mais intensa, vamos dizer assim, é quando eu estou em silêncio absoluto. E eu espero o Espírito Santo de Deus me falar. E Ele fala. E Ele fala. Seja de forma audível, seja através da palavra, seja através de um louvor, seja através de um profeta, uma profeta de Deus. Enfim, o Senhor fala. E nós aguardamos ansiosamente por isso. Sim. Então, peça ao Senhor discernimento, sim, mas espere Ele falar, porque Ele fala. Certeza absoluta. Atente os ouvidos para o que o Senhor está falando. Amém, Paula. E eu acredito que a gente em primeiro lugar, a gente precisa consultar o Senhor, né, Paula? Porque eu vejo às vezes que as pessoas, elas ficam na ansiedade, elas consultam muitas pessoas, né? Ficam atrás de profetadas, na verdade, de profecias. Sim. Não, vou ali porque o profeta tá ali, vou em tal lugar porque eu preciso de uma resposta de Deus. Quando na verdade, nós temos esse acesso, esse livre acesso, né? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar essa intimidade no Senhor. Buscar que Ele
fale conosco. Ele nos dê É esse uma barulho, resposta. né, de dentro de nós, né? Exatamente. Né? Esse barulho, não, vou Escuta buscar um, aqui, vou escuta buscar ali, outro. né? Vai em um lugar. Mas não para. Eu já recebi muitas mensagens assim no meu direct de mulheres falando assim: não, porque eu fui numa igreja, tinha uma profeta, a profeta falou isso pra mim, agora eu tô confusa porque eu já tinha tomado uma decisão. Aí eu fui em outro lugar, a outra profeta falou outra coisa pra mim, agora eu não sei. Aí a minha orientação foi assim: mulher, você tem que buscar em Deus mesmo. Você tem que buscar em Deus essa direção, esse discernimento. Muitas vozes, né, Lídia? Essa direção direto na fonte, porque a gente tem acesso direto na fonte. Tem, Só que eu acho que às vezes glória nos a Deus por falta isso. esse entendimento de que a gente tem acesso direto na fonte, de que você pode buscar. Agora, lógico, vai acontecer de você buscar a Deus e Deus usar uma pessoa para falar com você, e Deus usar um louvor, e Deus usar uma pregação para te dar uma resposta. Mas a sua primeira opção, né? A sua primeira atitude deve ser buscar direto na fonte, no secreto. né? Porque, como a Paula falou, ele não nos deixará confusos. E o problema é que a gente busca em outras fontes aquilo que a gente deveria buscar diretamente com o Senhor. E nos falta esse entendimento. E eu acho que aí a gente volta na questão da identidade, Paula, porque a gente não entende quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. E aí, por isso, não temos essa atitude de buscar em Deus a resposta, porque achamos que Ele não vai falar conosco. Ele vai Ou falar, que Ele vai demorar, né, Lídia? Nós vivemos num mundo que você... de alguém. A gente vive num mundo que num clique você resolve tudo. Você resolve coisas bancárias, você pede comida. E não é assim, as coisas do Senhor não são num clique. É um processo, é um caminho, é uma espera. Existem coisas que Ele quer nos ensinar neste caminho, até que venha a resposta, até que venha a orientação que Ele tem para nós, né? E nós vivemos assim, muito ansiosa, a mente ansiosa, o corpo ansioso. A gente vive no meio dessa tempestade, né? Salmos 46, 10, o Senhor fala: aquieta-te. Aquieta-te. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém. E Ele está falando, né? Eu sou Deus, por que você está desse jeito? Calma, né? Então, nós precisamos nos acalmar, ter a nossa mente, como diz a palavra, entregar, né, os nossos pensamentos cativos ao Senhor, para que nós possamos ter dele a paz que só Ele pode dar. Muitas pessoas falam na paz, né, Lídia? Sim. Não, porque a paz... né? Não, vai em paz, fique em paz. Mas, gente, qual é o significado da paz? A verdadeira paz só existe em Deus. Em mais nada. Em mais ninguém. Para que nós possamos ouvir o Senhor verdadeiramente, nós precisamos ouvir, sentir, ter a paz que somente Ele pode nos dar. Essa nós temos que perseguir, né, Lígia? Porque precisamos todos os dias. Sim, com certeza, com certeza. Todos os dias. Então, aqui a gente trilhou um caminho, né, para ter esse discernimento, que é calar as vozes, sim, né? Calar as vozes, né? Estar em silêncio, ter paciência, exato, não ser guiada pela ansiedade, ter paciência com o seu processo, entender que com Deus as coisas não existe fast food no céu. Nunca. Não existe fast food no céu. Então, você precisa, esperanças de fast food, não tem. Sim. Não vai rolar. Não vai. Então, você precisa entender que é um processo. É no processo que o Senhor nos aperfeiçoa. É no processo que nós somos moldadas, né? Para nos tornarmos mais parecidas com Jesus. É no processo que o Senhor nos forma. É no processo que o Senhor nos cura. É no processo que o Senhor nos transforma. Então, não tem fast food, não tem
transformação no clique, não é assim, Isso. não é do dia para a noite, é processo, né? E nós precisamos nos render a esse processo. Eu sei que o mundo diz que as coisas são urgentes, que é para ontem, que você tem que se mexer, que você tem que, né, que é agora e tudo mais, mas quando nós nos colocamos debaixo, né, nos submetemos ao senhorio de Deus, de Jesus, nós precisamos entender que nós viveremos processos e que esses Isso. processos vão nos aperfeiçoar, né? Eles não vão nos matar, mas eles vão nos aperfeiçoar. E nós não podemos pular etapas, nós não podemos pular processos, nós devemos nos entregar a esse processo, viver o processo, viver essa jornada. Né? Porque mais importante do que a linha de chegada, mulher, é o caminho que você trilha. É o caminho que você faz, que te forja, que te molda, que te faz mais parecida com o Senhor. Então, é realmente tudo isso que a Paula falou, é a contramão do mundo. É fazer tudo Totalmente. aquilo que o mundo diz para você não fazer, entendeu? Não Então, fazer. exatamente. Então, que a gente possa praticar, colocar isso em prática na nossa vida. Que você, a mulher de Deus que está aqui ouvindo, tenha escutado essa palavra e coloque isso em prática. Se você está angustiado por alguma situação, se algo tem tirado a sua paz, se você precisa tomar uma decisão, se você está em dúvida sobre que caminho tomar, peça discernimento ao Senhor, né? Cale as vozes ao seu redor, ouça a voz de Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus está calado e não está. Somos nós que não estamos sensíveis à voz dele. Somos nós que estamos no... Sabe quando você está num ambiente onde tem muita gente falando ao mesmo tempo e você não consegue Sim. conversar com ninguém porque tem muita gente falando e a gente não consegue ouvir? Com Deus é assim, às vezes tem muitas vozes e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E nós precisamos calar as outras vozes, nos concentrar na voz de Deus, buscar direto da fonte, pedir esse discernimento, ficar um tempo em silêncio. Ficar um tempo em silêncio para ouvir a voz dele. Eu li um livro, eu não vou lembrar agora, eu acho que é o Intercessor Feliz, o nome desse livro. Não tenho certeza, mas eu acho que é o Intercessor Feliz. Nesse livro, a autora fala assim, que a nossa vida não se transforma quando nós falamos com Deus. A nossa vida se transforma quando nós ouvimos a Deus, quando Ele fala conosco. É aí que nós somos transformadas, é essa a diferença. Então, não é apenas falar com Deus, mas é ouvir, né? Nos colocar sensíveis, nossos ouvidos sensíveis. E para isso a gente precisa, assim, calar muitas vozes, ficar em silêncio, focar na voz dele, né? E confiar que ele vai nos responder, né? E Amém. às vezes essa resposta não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo dele, mas nós precisamos confiar que ele é o nosso Pai e que ele cuida de nós o tempo todo. Amém, Paula? Olise, amém. Eu só queria finalizar já, partindo para o final, que lá em Efésios 3, 20 e 21, vai dizer que ele faz abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Então, o processo do Senhor vai nos transformar, como você diz. E nós, né, nem sequer de longe seremos mais aquela pessoa que nós éramos antes. Porque nós usamos muito esse versículo, né, Lid? Quando nós falamos de coisas materiais, né? De coisas que nós necessitamos. Olha, o Senhor vai fazer muito mais, além daquilo que você está pedindo, que você está pensando. Mas, mulher, Ele vai fazer muito mais do que você imagina em você. Amém. Em você. Perfeito. Ser transformada para a glória de Deus. Ah, querida, isso não tem preço. Vida nova, vida em abundância. Essa é a vida abundante de Deus. Não é mesmo, Lid? Então, eu só queria finalizar com essa palavra aí de Efésios 3:20, que eu acho maravilhosa. Nossa, lindo demais, né? Tem aquele versículo que eu sempre falo, que é o meu preferido, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é Romanos 8:28. Mas o que é esse bem? Né? É exatamente isso que você falou. Não é uma questão de material,
mas é uma questão do bem. Qual é esse bem? O bem de ser cada vez mais parecida com Jesus. Então, tudo está Ah, cooperando sim. para o meu bem. E o que é esse bem que Deus quer para mim? Que eu seja uma filha como Jesus, né? Que eu seja parecida com Ele. Então, é esse bem. E é esse bem que nós precisamos desejar. É isso que nós. Amém. Esse tem que ser o alvo, esse tem que ser o objetivo, esse tem que ser a meta, ser cada vez mais parecida com ele, né? Ter o coração dele, pensar como ele pensa, Isso. agir e reagir como Jesus age e reage. Então, é esse bem e é isso que nós devemos desejar de todo o nosso coração e nos empenhar Amém. nisso, né? É Neste bem, verdade. né? Porque realmente o Senhor vai fazer muito além daquilo que nós imaginamos, vai fazer em nós, Em né? Em nós. nós. E Aleluia. através de Isso nós mesmo. também. Amém. Paula, quero agradecer essa participação. Foi uma manhã muito preciosa, muitos ensinamentos. Quero agradecer a sua disposição de você estar aqui para tudo, para compartilhar um pouco, né, daquilo que o Senhor tem Amém. derramado sobre a sua vida. Nós fomos muito abençoadas nessa live e queria que você encerrasse com uma oração. Amém. Amém? Eu que agradeço o convite, né, de participar. E louva a Deus, né, pela sua vida, que tem usado você poderosamente para falar aos nossos corações, daquilo que o Senhor tem te entregado. Esse ministério lindo, né, que você tem de falar sobre para as mulheres acerca da palavra. Então, assim, para mim foi uma honra, foi um privilégio realmente participar. Que Deus continue te Amém. usando na terra para propagar o evangelho a toda criatura e que você continue sendo usada para transformar vidas. Amém? Vamos Amém. orar? Vamos. Pai, nós louvamos Deus nesta manhã. Agradecemos ao Senhor pela tua infinita misericórdia sobre nós. Agradecemos ao Senhor por este tempo, pelas pessoas que estavam conosco, Senhor, desfrutando da porção do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa transformar a cada uma de nós, Senhor, abundantemente mais, além daquilo que nós estamos pensando, para que nós, Senhor, possamos trazer luz a outras pessoas. Dá-nos, Senhor, um coração misericordioso para olhar a tua criação, Senhor, com amor, para olhar a tua criação, Senhor, reconhecendo que todos precisamos, Pai, da tua presença, todos carecemos da tua graça, do teu favor. Seja conosco durante todo este dia. Abençoa a Lídia, sua casa. Abençoa, Senhor, as nossas irmãs que estavam conosco aqui nessa live. E nós te pedimos tudo isso, agradecendo também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez, Paula. Obrigada a você, mulher de Deus, que Imagina. esteve aqui comigo, que esteve conosco nessa manhã, nos acompanhando. Deus abençoe. E lembrando que essa live vai ficar salva lá no YouTube para vocês também, tá bom? Beijo no Um coração, beijo. Paula. Tchau, Tchau, meninas. tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau.